o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, Dr. Eduardo André, para seu pronunciamento. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui pela AJUF, nesse evento importante da OAB sobre a Agenda 2030. Entendo que nós precisamos, o país precisa cumprir essa agenda, não só com eficácia positiva, mas também evitando que as grandes desigualdades no nosso país continuem ocorrendo. Nós precisamos trabalhar de uma forma efetiva o combate à fome, o combate ao desemprego, o respeito ao meio ambiente é algo assim essencial para nós, no sentido de conseguirmos um desenvolvimento da nossa sociedade como um todo, não da forma desordenada que nós temos hoje, e isso tem que ser feito através de todos. A gente percebe uma necessidade de como que eu vou dizer, como me colocar, essa necessidade que nós temos de uma melhor adequação dos espaços, né? Então, nós do serviço público, por exemplo, eu sempre tenho debatido a questão da substituição da energia elétrica por outras opções de energia, para que nós consigamos reduzir custos, reduzir gastos, dar bom exemplo e desenvolver outras estratégias, outras soluções para o serviço público e para o Brasil como um todo, de uma forma mais duradoura, né? Eu acho que é isso que nós precisamos. Agora, nós precisamos enfrentar a nossa desigualdade social. A pandemia veio nos mostrar o quão a informalidade faz mal a nós, quanto ela nos atrapalha. Isso tem que ser encarado de uma forma muito séria, né? Não tem como a gente mais evitar esse debate quanto à questão da desigualdade, quanto à questão da fome. Isso precisa ser urgentemente enfrentado. Nós precisamos encontrar soluções. Na verdade, a pandemia ela veio exigir de nós uma união que o Brasil não estava pronto para ter. Pelo contrário, a gente parece cada vez mais unido, encarando uma situação muito ruim nesse momento. Então, vejo a necessidade de você identificar prioridades, né, tanto na iniciativa privada como na atividade pública, para tentar desenvolver esse cumprimento da Agenda 2030. Né? Assim, a gente tem o que, para mim, o grande destaque negativo que a pandemia veio ampliar é a questão da nossa informalidade. Né? Assim, apesar de não estar propriamente nos objetivos da Agenda 2030, nós temos uma sociedade muito informal que, obviamente, traz todas as dificuldades, quer dizer, no momento de proteção, no momento em que a população precisa de proteção, a gente não conseguiu oferecer, apesar do governo ter tido uma preocupação com o auxílio emergencial e tudo, a verdade é que a fome voltou. A gente vê nas grandes cidades a quantidade de pessoas morando na rua, dos moradores de rua, cada vez maior, sem uma perspectiva de melhora. Então, não basta só, assim, a proteção ao meio ambiente é necessária, é urgente, é essencial, mas nós precisamos combater a fome, nós precisamos encontrar uma solução de formalizar a nossa sociedade. Eu sou do Rio de Janeiro, hoje trabalho em Brasília, e a gente percebe as comunidades carentes cada vez mais dominadas por forças de fora do Estado, marginais em relação ao Estado, e tudo decorrente da nossa informalidade. Então, o Brasil precisa, né, enfrentar a informalidade de uma forma séria. Aquela coisa do jeitinho, entre aspas, que muitas vezes é tido como uma característica nossa, de que faz parte da nossa história, do nosso costume, né, do nosso jeito de ser, ele não é interessante. E a pandemia veio mostrar isso. Né? Um exemplo que eu dou agora no Rio de Janeiro é a questão do centro da cidade. Né? Eu acho que o centro da cidade do Rio de Janeiro, quem tem a oportunidade de conhecer, vê que ele está deserto, ele virou um eterno domingo. E isso
com a realidade do home office, por exemplo, que não deve voltar atrás. Então, a pandemia veio trazer essa questão. O que nós vamos fazer? Nós vamos efetivamente trabalhar por moradia, pelo direito de moradia, para combater a informalidade, ou nós vamos deixar as pessoas na rua, permitir que os prédios sejam invadidos, e assim por diante, quer dizer, inviabilizando toda uma área nobre da cidade como um todo e uma área central, o coração da cidade. Então, eu acho que assim, eu estou dando um exemplo de como nós precisamos combater a informalidade no Brasil, né? E isso vale para todas as áreas da Agenda 2030, na questão da discriminação, na questão da desigualdade, na questão do respeito ao meio ambiente. Quer dizer, então, são esses elementos rápidos que eu queria trocar aqui, desculpa estar corrido, mas é que eu acho que como foco no debate, como reflexão que nós precisamos nessa questão do combate à fome é isso. O quanto a informalidade nos faz mal, né, enquanto a gente distrata a nossa população e o nosso país com essa informalidade. Então, seria esse, assim, meus primeiros esclarecimentos. Se eu puder depois intervir, seria um prazer. Agradecemos o pronunciamento do presidente da Associação